versículo 11. 1 Reis 19, versículo 11. Eu vou aqui dar continuidade à mensagem que eu preguei semana retrasada, nesse mesmo texto. E eu quero falar sobre o remanescente de Israel. Os 7.000 que permaneceram fiéis ao Senhor. 1 Reis capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz assim: todos encontraram? Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse o Senhor: vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meloá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também, versículo 18: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Deus, obrigado pela sua palavra. Pedimos ao Senhor que fale por intermédio dela aos nossos corações. Edifica a tua igreja, aviva o teu povo, transforma-nos, Senhor, e exorta-nos, consola-nos conforme a tua palavra. Me dê sabedoria para transmitir tudo aquilo que está no teu coração, e que teu nome seja exaltado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, semana passada falamos um pouquinho sobre a vida de um dos maiores profetas que passaram sobre essa terra. Semana retrasada falamos sobre a vida deste homem chamado Elias, um homem que orou e fez fogo cair do céu, um homem que orou e 3 anos e 6 meses não choveu, segundo a palavra do Senhor, através da vida daquele homem, um homem que fez milagres extraordinários na palavra do Senhor. Porém chegou um dia da tribulação na vida de Elias. Uma mulher chamada Jezabel ameaçou matá-lo, e ele corre, vai a caminho do deserto, deita embaixo de um pé de zimbro, pede ao Senhor ali a morte. O anjo do Senhor vem, exorta ele a continuar, encoraja ele a continuar. Ele come pão, bebe água, continua, e ele chega num lugar onde ele está numa caverna. Essa caverna é um lugar do esconderijo de Elias, e ali Deus vai ter um bate-papo com ele, perguntando para ele o que ele está fazendo ali. E na semana retrasada eu foquei em cima de o que fazer quando a tribulação chega nas nossas vidas, o que fazer quando as adversidades chegam na nossa casa. E Elias teve alguns comportamentos, e a gente percebeu isso dentro da palavra do Senhor. Mas hoje, em especial, eu quero tratar com vocês a segunda parte desse texto, que continua a vida do profeta Elias dentro da caverna, fugindo de uma mulher, escondendo, porque ele não queria ser morto. Ele queria morrer, mas não queria ser morto por ela, porque a reputação dele estava em jogo. E o texto aqui que nós lemos, Elias está escondido e Deus vai lá atrás dele. Deus toma a iniciativa de ir na porta
da caverna onde ele estava escondido e chama ele. O texto vai dizer que ele estava com o rosto envolvido no seu manto, ou seja, ele cobre o rosto e sai para fora. Vem o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. E quando vem um cicio breve e suave, Deus estava ali naquela voz. Olha que interessante, a forma de Deus se revelar ao profeta que orava e o fogo caía. A forma de Deus revelar ao profeta que orava e o céu fechava. A forma de Deus se manifestar através de um homem que orava e as pessoas eram curadas, transformadas. Deus agora vai tratar no silêncio com ele, de uma forma tão calma, de uma forma tão simples, numa brisa, num cicio. E Deus ali vai perguntar a Elias: o que você faz aqui, Elias? Essa pergunta parece redundante, mas o que Deus está gerando no coração de Elias, na verdade, com essa pergunta, é uma reflexão no próprio Elias. Pensa, o Deus Todo-Poderoso sabia ou não sabia o que Elias estava fazendo dentro da caverna? Sabia. Deus sabia, porque Ele sabe de todas as coisas. Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe de todas elas. Deus sabe o nosso assentar, o nosso levantar. Deus conhece todas as coisas. Quando a gente olha a palavra de Deus, Deus aqui está fazendo uma pergunta para Elias, dizendo assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Não é para Deus saber o que ele estava fazendo, porque Deus, como eu acabei de dizer, já sabia. Mas é para gerar uma reflexão e uma resposta no coração de Elias diante daquilo que ele estava vivendo. Ou seja, Deus queria que Elias abrisse o jogo com ele. Fala, Elias, o que está acontecendo com você? Aonde você veio parar? Nas entrelinhas podemos dizer que Deus estava perguntando assim: Elias, o homem que fez fogo cair do céu, aonde veio parar? Elias, um homem que fala e o céu fecha e você está agora correndo de uma mulher? Elias, o que você está fazendo aqui, né? Quem diria, você nesse lugar, né? Eu estou aqui falando com as minhas palavras, mas o que está acontecendo no contexto é mais ou menos isso. Deus está perguntando para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Para gerar uma reflexão nele. Tem lugares que Deus nos leva não para te matar. Tem lugar que Deus nos leva não para te prejudicar. Tem lugar que Deus nos leva não para massacrar o seu coração. Tem lugar que Deus te leva só para gerar uma reflexão na sua vida. E Deus está perguntando para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias vai responder. Talvez Elias ali vai encher o peito e vai apresentar o currículo dele diante do Senhor. Ele vai dizer no verso 14, olha o texto. Ele respondeu: tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor. Primeira característica que aparece aqui, que Elias vai apontar para Deus, é que ele era um homem zeloso. Elias era um homem cuidadoso. Elias era um homem que guardava os seus ensinos proféticos com fidelidade, com zelo. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano, que ele, na idade dos mais novos na sua religião, ele é aquele que defendia com mais zelo a sua religião. Olha o texto: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. O que Paulo está dizendo? Que ele era zeloso pela religião, que ele guardava a religião, que ele protegia os ensinamentos que ele tinha recebido do pai. E Elias, no texto, no versículo 14, está dizendo a mesma coisa: tenho sido zeloso. Sabe o que eu tenho feito com a lei? Eu tenho protegido a lei. Elias está dizendo assim: sabe o que eu tenho feito com a palavra de Deus? Eu tenho sido zeloso para cumprir os mandamentos do Senhor. E quando a gente olha Elias apontar a sua primeira qualidade, ele está dizendo: eu tenho sido zeloso. Ser zeloso é aquele que guarda,
aquele que zela, aquele que está ali protegendo. Então Elias, com a lei, com a palavra de Deus, com o ofício no qual ele exercia, ele era zeloso. Aí ele vai dizer: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Essa informação é importante para a sua reflexão, para a nossa reflexão nessa noite. Ele está pensando assim: eu sou zeloso, mas os filhos de Israel não. Eles deixaram a tua aliança. Ele está dizendo assim, ó: só eu restei. Em outras palavras, Elias está dizendo assim, ó: só tem eu que estou fiel. O povo de Israel abandonou o Senhor. O povo de Israel deixou a tua aliança. O povo de Israel deixou de caminhar com o Senhor. E somente eu estou aqui. Elias está dizendo, entre aspas, ele está numa comparação. Ele está dentro da caverna, mas ele é mais fiel do que todos aqueles que não estão na caverna, porque o povo de Israel havia abandonado a aliança do Senhor. E ele está expondo isso para Deus. Aí o texto continua: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Olha o texto: derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Ele está dizendo assim, ó: não tem nenhum altar para Deus na terra de Israel. Os altares do Senhor nessa terra estão todos destruídos. Não tem ninguém que levante um altar de adoração nessa terra. Acabaram com todos os profetas. Os profetas existentes estão mortos. Homens de Deus nessa terra já se foi, acabou. Não tem mais agora nenhuma ação que pode contribuir para que continue o reino de Deus, se manifeste o reino de Deus nessa terra. Por quê? Eu sou zeloso. Os profetas foram mortos, deixaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e só ficou eu. Elias está preocupado em morrer porque só tinha ele. Elias agora está transmitindo para Deus uma mensagem que ele está preocupado não com ele mais, ele está preocupado com o andamento da obra de Deus. Será que se eu morrer, Jezabel me matar, a obra de Deus continua? Será que Jezabel me encontrar nessa caverna, a obra de Deus vai prosseguir? Será que se a obra de Deus sem mim, ela vai continuar acontecendo? Será que Israel não está precisando do profeta que ora e faz fogo cair? Será que Israel não está precisando de um profeta que ora e faz morto ressurgir? Será que Israel não precisa de um profeta que ora e o céu fecha e não há chuva durante 3 anos? Eles precisam de mim, Senhor. Nas entrelinhas ele está falando: se eu morrer, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Em outras palavras, Elias está falando assim, ó: só restou eu estou escapando porque eu quero que a obra de Deus não pare. Eu estou escondido aqui porque eu não quero que a obra de Deus pare. E Elias estava muito equivocado, irmãos. E o texto no verso 15 vai dizer: disse o Senhor, vai e volta. Olha que interessante, irmãos. Vai e volta. A gente, no Evangelho, a gente aprendeu algumas palavras. E talvez a gente sempre gosta de ouvir palavra de motivação, sim ou não? E não gosta não, irmãos? A gente gosta de ouvir aquelas palavras assim: vai, meu filho, você é campeão, você é vencedor, você vai romper, você vai prosperar, você vai viver coisas grandiosas na sua vida. Aí você sai domingo à noite da igreja falando assim: oh, eu sou o melhor crente, segunda-feira eu vou pisar no pescoço do diabo e vou vencer. Quando a luta vier, eu vou dar uma rabichada na luta, ela vai sair de mim, porque eu sou o melhor crente. O pastor diz que eu sou forte, que eu sou corajoso, que eu não posso temer, que eu não posso retroceder. E a gente ouve essas palavras, entendemos que essas palavras são para levantar o nosso ego emocional. É bom demais isso. Mas percebe que a palavra de Deus para Elias é: vai, Elias, avance. Não. Deus não está dizendo para Elias assim: Elias, vai, continue, prossiga. Eu estou vendo que você está sozinho na caverna e você vai agora viver grandes coisas. A palavra de Deus para Elias foi a palavra assim, ó: vai e volta. Se Deus quer tratar a sua vida, se Deus quer tratar a minha vida, muitas das vezes Ele não vai mandar você avançar, Ele vai mandar você voltar.
Se Deus quer trazer avivamento sobre o seu ministério, sobre a sua vida, Ele não vai dizer assim, vai, continua, prossiga. Deus vai dizer assim, ó, vai e volta. Porque voltar também está relacionado ao avivamento. Lembra de onde caíste? Arrepende e prossiga? Não. Lembra de onde caíste, arrepende e volta. O profeta Ezequiel tem uma visão sensacional em Ezequiel 47. Todos vocês conhecem. Ele chega diante das águas do Senhor. As águas pegavam no tornozelos. Ele andou mais 1000. As águas pegou nos joelhos. Andou mais 1000. As águas pegou nos lombos. E quando ele chegou à frente do rio, eram águas que não podia se passar a nado. Sabe o que aconteceu com o profeta Ezequiel de frente daquelas águas? Deus não falou assim para o profeta: profeta, mergulha nas águas, que agora você vai ver a imensidão de coisas. Agora você vai ver coisas extraordinárias, porque esse rio aí é rio que você não pode passar nada. Esse rio é tão profundo. Sabe o que aconteceu no texto? O profeta Ezequiel chegou diante das águas, e quando ele chegou nas águas profundas, ele voltou lá na margem do rio, onde tudo começou. Se Deus deseja trazer avivamento para a sua vida, e se Deus está falando nessa noite ao seu coração, talvez Ele não vai falar para você continuar e prosseguir e avançar. Deus está dizendo para alguém aqui: volte a orar, volte a viver o evangelho simples, o evangelho genuíno, o evangelho puro. Volte a viver os dias do primeiro amor. Volte naqueles primeiros dias que você era apaixonado, acordando pela madrugada. Deus está dizendo por intermédio dessa palavra para alguém aqui nessa noite: vai, mas não continua. Vai e volte. Volte a sonhar, volte a viver o que Deus tem para a sua vida. Volte a viver uma vida de consagração. Volte a viver uma vida de intimidade. Aproveite o jejum da igreja, já mergulhe no jejum e comece novamente a viver os dias do primeiro amor. Se Deus deseja trazer avivamento para nós, muitas das vezes não será por intermédio de avançar, será por intermédio de voltar. Quem está aqui comigo nessa palavra? Então eu estou dizendo para você nessa noite: não avance, volte. Volte a viver em comunhão, volte a viver em intimidade, volte a viver em relacionamento, volte a viver os dias do primeiro amor, volte a mergulhar no Senhor. A palavra é essa: vai e volte. Aí o texto vai dizer: vai e volta pelo caminho que você veio. Ó, o texto vai dizer, ó, para o deserto de Damasco. E chegando lá, Deus está dizendo para Elias: eu tenho algumas coisas para você cumprir, Elias. Ele vai dizer: unge Azael rei sobre a Síria. Aí, olha que interessante isso. Irmãos, se você lê só até no 15, você fica impactado. Mas se você ler a partir do 15, você vai entender o mistério. Mas olha que interessante. O profeta está dentro da caverna. Quem está aqui comigo? Ele está dentro da caverna, oprimido, cabisbaixo, com medo da Jezabel matar ele. Deus vai lá na porta da caverna e chama ele para um bate-papo. Ele fala para Deus que ele era o único, e na visão dele ele era mesmo o único que tinha sobrado. Ele vai para a porta da caverna, Deus fala com ele, Deus trata com ele e dá funções para ele. O que você tem que fazer, Elias? Volta e unge Azael rei sobre a Síria. Talvez no coração de Elias aqui, Elias inflou e falou assim: opa, meu ofício de profeta está retornando agora. Talvez o coração de Elias aqui, até no verso 15, ele está falando assim: o Senhor mesmo que está mandando eu ir lá ungir um rei da Síria? Não estou acreditando. Eu estou correndo de Jezabel, eu estou aqui cabisbaixo dentro dessa caverna. Não pode ser o Senhor. O Senhor está mandando eu voltar ainda a ungir pessoas? Pensa, você dentro de uma caverna, Deus ir lá e falar com você, falar: sai daí, porque eu vou fazer grandes coisas por intermédio da sua vida. O coração de Elias talvez naquele momento falou assim: é só eu mesmo. Talvez o coração de Elias naquele momento pensou assim: Deus está precisando de mim mesmo. Talvez naquele momento Elias pensou assim:
Só eu sobrei. Deus está contando comigo para realizar o que eu preciso realizar. Então eu vou sair dessa caverna. Eu vou lá, eu vou ungir Hazael, rei da Síria, porque Deus está me enviando como profeta. Agora pensa, Elias maquinando na mente dele, pegando um vaso de azeite, um chifre cheio de azeite, chegando na casa de Hazael. O que você veio fazer aqui? Eu vim ungir você. Para quê? Reis sobre a Síria. O texto vai dizer que Elias foi convidado por Deus, irmãos, para voltar e ainda ser usado. Mas o texto não para por aí. Olha o versículo 16. Deus tem o primeiro ofício: ungir Hazael, rei da Síria. Fala comigo: ungir Hazael, rei da Síria. Aí Deus continua: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis sobre Israel. E olha só, irmãos, agora Deus pula para o segundo ponto. Você vai ungir Hazael, rei da Síria, e Jeú, filho de Ninsi, você vai ungir rei de Israel. Aí talvez Elias dentro da caverna: oh meu Deus, aleluia, eu vou ungir mais um. Eu estou usado, eu vou ser usado ainda. Eu estou correndo de um profeta que está na caverna, sair daqui para ungir 2 reis. Que coisa maravilhosa. Você queria isso ou não? Quem queria isso? Levanta a mão. Todo mundo queria até aí. Aí ele vai para Hazael, ungir Hazael. Aí ele está maquinando lá na mente dele: eu vou agora ungir Jeú, rei de Israel. Eu vou chegar e trazer um novo reinado sobre o povo. Só que Deus não para por aí. Agora Deus vai continuar dizendo para Elias o seguinte: e também a Eliseu. Mas e Eliseu, Senhor? Eu vou ungir no lugar de quem? Pensa: Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel. E agora Deus continua dizendo: e a Eliseu, você vai ungir também. Opa, mais um, eu vou ungir mais um. Olha o texto: e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás. Lê comigo, irmãos: profeta no teu lugar. Aí Elias falou assim: quê? Você unge Hazael, rei da Síria, você unge Jeú, rei de Israel, e você vai encontrar para ungir Eliseu. Para que eu vou ungir Eliseu? Porque ele vai assumir o seu lugar. Tem algumas notícias na Bíblia que são desagradáveis. Essa é uma. A primeira notícia desagradável da Bíblia é quando Sansão, ele diz assim, ele contou o segredo para Dalila, e aí Dalila desperta ele do sono, ele acorda, aí ela fala assim: os filisteus estão vindo aí Sansão se levanta. Aí ele diz assim para ele mesmo: eu levantarei e vou vencer os filisteus como das outras vezes. O texto diz: mas ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Notícia ruim, porque Sansão descobriu naquele dia que Deus havia se retirado dele. Outra notícia triste, irmãos, é essa de Elias. Elias, eu já tenho alguém preparado no seu lugar. Irmãos, a coisa mais triste na vida de um cristão é quando Deus descarta ele dos seus projetos e propósitos para incluir outros no seu lugar. Eu preciso te dizer isso com muito temor, irmãos, porque isso aqui traz uma reflexão muito forte para o nosso coração e para a nossa vida. Tem gente que vai brincando com Deus. Tem gente que vai brincando com as coisas de Deus. Tem gente que vai levando a igreja, a obra de Deus, à reveria. E você que talvez está brincando, achando que é tudo mil maravilhas, que nunca chega a conta, Deus está aqui nessa noite por intermédio dessa palavra para te dizer: Deus já tem alguém preparado para o seu lugar. Não é que Deus ele vai caçar alguém no mundo para colocar no seu lugar, não. Deus já tem alguém. Isso eu falo com temor, porque se eu não levar a obra de Deus a sério, tem um monte aqui, que pode assumir o meu lugar. Eu não sou na obra de Deus insubstituível. Você não é insubstituível na obra de Deus. Isso eu falo em todas as áreas.
Se o Denilson pensar, eu vou tocar teclado, se não estiver lá, irmãos, Deus levanta a gente muito mais capacitada, ungida, cheia do que ele, se ele achar que ele é o único. Eu não vou ajudar na obra de Deus, não ajuda não, Deus levanta outro e outro vai ser abençoado. Eu que não levo a obra de Deus a sério, a nossa vez pode passar e a gente nem perceber, irmãos. Elias agora tem que encarar a voz de Deus falando assim: unge Eliseu no seu lugar, porque ele vai assumir o seu lugar. Olhando para isso, eu trouxe alguns pontos no meu coração, refletindo sobre essa palavra. Samuel, quando chegou na casa de Eli, irmãos, Eli já estava caído. Samuel, quando chegou na casa de Eli, ele já estava perdido. O menino só precisou crescer. Jamais Eli ia pensar, ia imaginar que aquele menino que chegou ainda criança na casa dele iria assumir o lugar dele. Jamais Eli ia imaginar que aquele menino que acabou de ser desmamado, chegou no templo para servir, iria assumir o ofício de juiz no seu lugar. Sabe o que é isso, irmãos? Deus tem muitas opções guardadas. Eu vou usar um linguajar para vocês entenderem. Tem hora que você vai passar o set de roda inteira e tem alguém lá no final com ás na mão. Deus é assim. Você sabe o que é isso? Ninguém na obra de Deus é insubstituível. Ninguém pode dizer aqui: eu sou o único, eu não vou fazer. Você pode fazer birra com seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão e até mesmo comigo, mas com Deus não. Deus conhece a sua vida, e se você não quiser, Deus vai dizer: tchau e benção, eu tenho outro para colocar no seu lugar. Essa palavra precisa gerar temor no nosso coração, irmãos. Porque jamais, Vinícius, Saul ia pensar que Davi, um menino pequeno, iria assumir o seu lugar, derrubando aquele dia um gigante que todo Israel tremia por ele. Sabe o que é isso? Sai das fileiras um homem tão pequeno, ruivo, cabisbaixo, pequenininho, sem ninguém dar um voto para ele. Ele sai de lá para derrubar o gigante. É ele que vai ficar no lugar do rei de Israel. Sabe o que é isso, meu irmão? Você e eu precisamos meditar sobre essa verdade. Se você não entender, Deus tem outro para o seu lugar. Fale para a pessoa que está do seu lado: fique tranquilo. Ou melhor, fale com ele: fique esperto. Cuide da sua vida. Porque Deus tem muitas opções para colocar em seu lugar. Você não tem medo disso não? Isso traz temor. Quando Deus resolve pôr a mão e dizer: a partir de agora não conto mais com você, a partir de agora é outro no seu lugar. Você brincou até hoje, a partir de agora, irmãos, Deus tem limite. Você sabe o que quer dizer a palavra longânimo? Que tem longo ânimo. Deus é longo e vai dando corda, vai permitindo, vai estendendo, vai estendendo, vai estendendo, até no dia de Deus puxar a corda e falar assim: acabou, você brincou até hoje. Ei, eu estou dizendo isso aqui com muita seriedade. Deus está dizendo por intermédio dessa palavra: existem pessoas que estão brincando com o pecado, e Deus está dizendo por intermédio dessa palavra: não brinque com o pecado. Deus vai puxar, e no dia que Ele puxar, você não sabe o que pode sobrar da sua vida. Não brinque com o pecado, não negocie com o pecado, não abra mão de viver uma vida de intimidade com Deus. Elias está lá dentro da caverna. Isso, irmãos, que Elias nem pecou. Isso aqui mostra para nós, é tão sério que Elias não cometeu nenhum pecado e Deus já tinha alguém. Imagina quem está brincando.
Imagina quem está levando a obra de Deus à reveria. Não, eu toco mesmo, que eu tenho dom. Toca até no dia de Deus falar assim, ó, a partir de agora você não toca mais. Eu canto porque eu tenho dom. Você canta até no dia de Deus falar assim, ó, você não vai cantar mais. Você prega até no dia de Deus falar assim, ó, a partir de agora acabou. Você faz a obra de Deus, a reveria do jeito que você quer, até o dia de Deus dizer assim, a partir de agora eu assumo o controle. Isso é sério, irmãos. E nós precisamos meditar, porque Elias teve que conviver com a realidade dura, que Deus já tinha alguém preparado para o seu lugar. Ele estava todo feliz quando Deus apresentou a ele: unge Hazael, rei da Síria, unge Jeú, filho de Nissi, em Israel, unge também Eliseu. Mas no lugar de quem? No seu lugar. Olha o texto, verso 17. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Ele está dizendo que ele está levantando Eliseu para cumprir uma função que Elias não tinha capacidade de cumprir. Ele está dizendo assim: Eliseu vai fazer o que você não tem capacidade de fazer, Elias, porque você está na caverna medroso, cansado, sem força, sem vigor. Você não tem vigor para fazer isso que eu preciso fazer. Eliseu agora vai cumprir o ofício que Deus esperava dele. Só que Deus vai complementar. Porque a pergunta lá do início que fazes aqui, Elias está dizendo assim: só ficou eu. Fale para a pessoa que está do seu lado: não tem só você, tem mais gente. Olha o texto. Também, olha o texto. Também conservei. Fala comigo, conservei. O que é isso? É uma espécie que Deus está dizendo assim: eu guardei, eu protegi. Palmito em conserva, ele é prensado, lacrado, e no dia que você tira o lacre, estufa, você abre com facilidade. Sabe por que ele fica ali anos e anos? Porque ele está protegido. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? No mundo espiritual, irmão, Deus conserva quem Ele quer, guardado debaixo das suas asas. Tem um povo que Deus conserva, tem um povo que Deus guarda, tem um povo que Deus estende a mão e fala assim: esse povo é meu e ninguém toca, esse povo é meu e ninguém vai tocar nele, esse povo é meu, ninguém pode acessar ele. Quem tem poder de guardar? Somente a presença e a mão poderosa de Deus guarda aqueles que são do Senhor, aqueles que são protegidos por Deus. Eu quero dizer para você que na perspectiva de Elias, Vinícius, só tinha ele, mas na perspectiva do céu, tinha 7.000 que não se dobraram a Baal, a Jezabel. O que é que o texto está dizendo? Deus está dizendo assim: eu conservei em Israel 7.000. Elias, você não é sozinho, você não é o único profeta que restou, você não é o único profeta que sobrou, você não é a única pessoa que está. Você precisa entender o meu recado nessa noite. Ainda existem 7.000. Aonde estão os 7.000 de Deus nessa noite, nesta casa? Eu acredito que eu sou parte dos 7.000. Eu não sei se você é empolgado com isso, mas eu creio que eu sou desse remanescente de Israel, onde Deus está guardando. Os profetas venderam, os profetas foram mortos, muitos se perderam no meio do caminho, mas Deus conservou para esses dias 7.000. Esse número não é um número somente ilustrativo. Deus está trazendo uma mensagem para o coração da igreja do Senhor. Deus está protegendo aqueles que são seus. Se você é de Deus, eu tenho uma boa notícia para te dar. Muitos caíram, muitos se foram, muitos se perderam, mas quem é de Deus, diz a Bíblia, o maligno não pode lhe tocar. Aleluia! Se você é de Deus, o maligno não lhe toca. Fale para alguém aí do seu lado: se você é de Deus, você está guardado. Se você é de Deus, você está protegido. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Sabe por quê? Porque eu creio que essa igreja tem um pastor que é guardado por Deus, e essa igreja também é guardada por Deus. E se você está aqui nessa noite, Deus quer te dizer: você é guardado, você é protegido. Eu faço parte dos 7.000.
Os evangélicos se venderam no Brasil, é show daqui, é show dali. Os pastores cobram cachês altos para pregar o evangelho, mas eu sou ainda guardado por Deus, dizendo: Deus está me conservando, porque eu amo o evangelho do Senhor Jesus, e eu quero pregar o meu evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, porque Deus me deu essa graça. Pessoas se corrompem, sim. Homens caem, sim. Pessoas se vendem, sim. Mas tem um povo fiel que ama a presença de Deus. Na perspectiva de Elias, só ele restava, mas o céu estava dizendo: eu ainda tenho 7.000 opções. Agora 7.000 opções. 7.000 opções. Aleluia. Ele não tem só o AIS na mão lá na frente, ele tem 7.000 cartas para falar assim: você vê com tudo, eu tenho aqui, tudo aqui, ó, preparado. Sabe o que eu aprendo com essa história, irmãos? Que esses 7.000 são anônimos. Esses 7.000, eles são desconhecidos. Esses 7.000, eles não têm aparência, porque nem Elias conhecia eles, pastor Everton. Porque se Elias soubesse quem eles eram, que eles estavam guardados, Elias falava assim: mas tem 7.000 guardados. Elias nem sabia quem eram eles. Quer dizer que Deus tem um povo guardado que ninguém sabe quem é. Tem povo que é fiel aqui, que você nunca talvez vai pegar a mão no microfone, mas é fiel a Jesus. Tem gente talvez aqui que nunca vai subir nessa tribuna para dar uma saudação ou fazer uma oração que sequer, mas é fiel a Jesus. Aleluia. Sabe o que me alegra, irmãos? O que toca a obra de Deus, que faz a igreja avançar, não é quem está com o microfone na mão muitas vezes, mas é os 7.000 que estão guardados por Deus. Eles são anônimos. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, vê se ele tem cara de 7.000. Vê se esse tem cara de 7.000. Aí o texto vai dizer que Deus reserva os 7.000, aqueles homens que ninguém conhecia quem era eles. Eles são fiéis de forma silenciosa. Eles são fiéis longe dos holofotes, Eduardo. Eles são fiéis onde ninguém está vendo. Na segunda ele acorda de manhã, ele fala assim: eu sou o melhor crente. Eu vou viver o meu evangelho, a minha vida com fidelidade. Eu não vou negociar, eu não vou abrir mão. Esses 7.000 muitas das vezes não aparecem, mas eles estão aqui. Eles estão no texto e estão também na igreja. A obra de Deus não avança por causa dos Elias, que muitas das vezes faz fogo cair do céu. A obra de Deus permanece por causa daqueles homens que são fiéis. O que eu acho interessante, irmãos, é que Deus sabia que podia contar com eles. Eu tenho 7.000, Elias, eu sei com quem eu posso contar. A obra de Deus não vai parar por causa de você, Elias. Isso aqui mexe tanto com o nosso ego, irmãos. Você achar que você é o melhor, você achar que você é o mais espiritual. Eu estou lá em tal ministério, eu estou lá em tal cela, acontece por causa de mim, porque eu estou indo. Porque se eu sair de lá, acaba nada. Deus tem 7.000 opções. Começando por mim, a obra de Deus não precisa de mim. E também não precisa de você. Não acha que você é insubstituível, não. Deus coloca outro em seu lugar. Vai brincando. Aí, irmãos, o que eu acho mais poderoso aqui é que na sequência o texto continua. Aí no verso 19, olha que interessante. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Olha que interessante, olha para mim, isso aqui é muito importante. Elias está onde? No Carmelo, lá no monte de Deus, no Horebe, aonde, mais propriamente dizendo, no Sinai. Ele vai receber um recado de Deus, e dizendo assim: volta e unge Eliseu no seu lugar. Eliseu era de onde? Abel Meloá. Se você olhar de onde Elias está ouvindo a mensagem de Deus, e aonde Elias vai encontrar Eliseu, sabe quantos quilômetros que era, irmãos? 100 e poucos quilômetros.
Elias vai andar, vamos colocar, 100 quilômetros aproximadamente, para encontrar o homem que Deus já havia falado dele. Agora presta atenção, eu vou até descer para ilustrar. Pastor Leleco, 100 e poucos quilômetros, alguém com 12 juntas de boi, arando terra. Eliseu está olhando para o boi, olhando para o arado, olhando para o boi, olhando para o arado, trabalhando dia após dia, arando terra. Alguns dias antes, Deus já havia falado do nome de Eliseu para Elias. Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Enquanto você está fazendo algo para Deus, Deus sabe que Ele pode contar com você. Eu vou falar de novo. Enquanto você está fazendo algo para Deus, Deus está dizendo: eu sei com quem eu posso contar. Vai andar 100 quilômetros daqui, você vai encontrar um homem cheio da unção. O que ele está fazendo? Ele está somente arando terra, ele está cuidando dos bois, ele está cuidando da terra, ele está arando terra. Sabe o que essa palavra de Deus ensina para o meu e o seu coração? É que Deus já escolhe Eliseu antes de Eliseu saber. Aleluia! Sabe o que essa mensagem traz para mim e para você? Você pode mesmo ser um escolhido, ter chegado aqui hoje, e Deus está falando para você: quem sabe você não é o próximo ungido? Quem sabe você não é o próximo que o Senhor vai passar pela sua vida? Enquanto eu estou passando nesses corredores, Deus pode marcar a sua vida. Enquanto eu estou passando nesse lugar, a presença de Deus pode tocar seu coração. Enquanto eu estou passando aqui, tem Eliseu que está trabalhando na calada e ninguém está vendo ele, mas Deus decidiu nessa noite trazer para o seu coração que Elias está passando e dizendo: vai e unja Eliseu, porque ele vai viver coisas grandes na minha vida. Irmãos, quando eu olho isso aqui, eu acho tremendo. Sabe por quê? Se você pode estar lá em cima na salinha das crianças, Deus pode pegar alguém. Você pode estar trabalhando lá no estacionamento, Deus pode pegar alguém. Você pode estar lá na cantina, Deus pode passar por você e te pegar. Você sabe o que é isso? 7.000. Eliseu fazia parte dos 7.000 que Elias não sabia quem era, não conhecia, mas estavam preservados pelo Senhor. Seja fiel onde você está, Deus está te contemplando. Elias representa uma igreja, irmãos, pegando carona na reflexão do pastor Everton. Elias representa uma igreja cansada das lutas, dos desertos e das dificuldades. Mas os 7.000 representam um povo que está guardado por Deus, fresquinho, querendo ser usado por Deus. A minha oração é que Deus levante esses 7.000 nesse tempo. Não para ungir no meu lugar, mas que você possa entender que Deus tem um chamado para você onde você está. Seja o melhor crente amanhã, irmão. Seja o melhor funcionário lá na sua empresa, meu irmão. Seja o melhor filho, seja o melhor pai. Seja o melhor patrão. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa. Deus conta com você. Ele não precisa de você, mas Deus conta com você, trazendo para o seu coração: os 7.000 são fiéis anônimos de Deus, e Ele deseja levantar esse povo nesse tempo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Se você pode não andar, é muito, muito importante. Deixa só o louvor andar. Eu vou convidar o louvor para a gente encerrar aqui cantando. Uma vez que eu coloquei. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do seu lado. Se quiser unir os corredores, pode unir. A minha oração nessa noite é que sejamos os 7.000, o remanescente que não se vendeu,
um remanescente que não se vendeu, um remanescente fiel a Deus. O mundo se corrompeu, o evangelho muitas das vezes está corrompido, mas eu acredito, irmãos, que aqui nesse lugar tem uma igreja fiel. Eu acredito que neste lugar tem uma igreja guardada pela mão poderosa do Senhor. E se você nessa noite entende que essa palavra é para o seu coração, o seu coração vai queimar aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Alabachúria, alabaraceia. Tem um povo fiel aqui, Senhor. Eu creio que tem um povo fiel aqui, meu Deus. Nós vamos sim valorizar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Enquanto esse povo está como Eliseu trabalhando, o Senhor está só olhando para a vida deles. Eu peço ao Senhor, levante os 7.000. Esse aqui o Senhor pode contar, aleluia. Esse que está dizendo no coração para o Senhor agora: Deus, pode contar comigo na sua obra, pode contar comigo na evangelização, pode contar comigo, Pai, em nome de Jesus, para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus eu oro por esse coração que agora queima pelo teu evangelho, desejoso de viver a tua vontade. Em nome de Jesus, gera na tua igreja esse despertamento, gera no teu povo esse despertamento. Que possamos sim valorizar, Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora você vai orar aí no seu lugar, dizendo: Deus, pode me usar. Ora agora, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, eu quero ser parte dos 7.000. Fala com Deus aí. Você quer ser usado, ore. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Cante ao Senhor. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. Solta a mão desse irmão e levante as mãos cantando ao Senhor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais, cante não. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Como Eliseu trabalhando, e você foi encontrado, aleluia. E o que antes? E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Você pode dizer: As
Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: está encerrado. Deus abençoe.